Este é um exercício que tem por objetivo exercitar a utilização dos instrumentos de desenho. Você deve reproduzir estes traçados em uma folha A4, deixando apenas o espaço para a legenda. Não é necessário desenhar as letras de dentro da legenda. Então, vamos desenhar primeiro o quadro da folha A4. Neste ponto é importante diferenciar o que é quadro e o que é margem. O quadro é o polígono que, estando dentro da folha e afastado das bordas, em uma distância estabelecida pelas normas pertinentes, estabelece o tamanho da margem, esquerda, direita, superior e inferior. As margens do formato A4 são as seguintes: margem esquerda 25 mm e margens superior, direita e inferior 7 mm. Antes de iniciarmos o desenho, devemos limpar a mesa com um paninho. Então, vamos fixar a folha na mesa, prendendo as diagonais primeiro, com pedacinhos de fita crepe e bem na pontinha, porque nós vamos precisar traçar o quadro. Para desenharmos o quadro, começamos marcando na folha o tamanho das margens. Devemos alinhar um dos esquadros com uma das bordas e com o outro lado, que é perpendicular, desenhamos uma linha suporte e nesta linha marcamos o valor daquela margem. No caso da margem esquerda, 25 mm. Aqui vamos marcar a margem direita, desenhando primeiro a linha suporte, depois se vai com escalímetro sobre a linha suporte, marcamos 7 mm. Então, vamos até a borda superior da folha, alinhamos um dos lados do esquadro com esta borda, traçamos a linha suporte e nela marcamos o valor da margem superior, que no caso é 7 mm. Voltamos ali para a borda inferior, com o esquadro, sempre com um dos lados alinhados com a borda. Com o outro lado do esquadro, traçamos a linha suporte e então marcamos os 7 mm da margem inferior. Então, pegamos o esquadro, no caso, o esquadro de 30 a 60 graus, que tem um lado maior, alinhamos ele com uma das bordas da folha e vamos traçando, sempre com a lapiseira 05 para os traçados iniciais, o quadro, os lados do quadro, né? Fazendo isso em todos os lados da folha. Agora vamos passar por cima das linhas do quadro que foram desenhadas com a lapiseira 05, grafite 2H. Vamos passar uma lapiseira 09 com grafite HB, mais grossa e mais forte, ou então vamos passar uma caneta do tipo nanquim para destacarmos o quadro, que deve ser mais grosso, feito com linha grossa. O espaço para a legenda na folha 4 tem a largura do quadro. A altura é livre, mas no nosso caso a legenda padrão tem 42 milímetros. Vamos desenhar agora este espaço de legenda. Marcamos então a altura da legenda, 42 milímetros, numa das linhas do quadro. Apoiamos então o esquadro na borda da folha. Nunca devemos apoiar o esquadro na linha onde haverá o cruzamento. Isso tiraria a precisão do traçado. Agora vamos delimitar dentro do quadro os 6 espaços onde vão ficar os traçados de linhas. Temos de dividir este espaço em 3 partes iguais e para isso vamos usar um procedimento geométrico chamado divisão de um segmento em partes iguais. A partir de uma das extremidades do segmento que se quer dividir, se desenha uma linha em qualquer ângulo. Nesta linha se marcam segmentos de qualquer tamanho, desde que sejam iguais. Então se une a extremidade deste segmento auxiliar com a outra extremidade do segmento que se quer dividir, traçando uma linha. E vai se tirando linhas paralelas a esta
passando por cada divisão que se fez no segmento auxiliar. O esquema dos traçados que se fez é este. Aqui dividimos a linha superior do quadro em duas partes, o que pode ser feito medindo-se com uma régua. Marcadas as dimensões, começamos a traçar as linhas divisórias. No primeiro quadradinho superior à esquerda, vamos então fazer o exercício do traçado de horizontais e verticais. Aqui vamos usar o mesmo traçado geométrico de divisão de um segmento em partes iguais. Neste caso, o segmento será dividido em 6 partes iguais. Aproveitamos a linha auxiliar para dividir o outro lado do quadrilátero em 6 partes iguais. Para traçar as paralelas horizontais, primeiro alinhamos um lado do esquadro de 45 graus com a horizontal inferior e então corremos o esquadro de 45 sobre o esquadro de 30/60, unidos e apoiados pela hipotenusa. As verticais serão traçadas com o mesmo arranjo, o esquadro de 45 apoiado sobre a hipotenusa do esquadro de 30/60 pela sua hipotenusa. Agora, as verticais serão traçadas com o outro lado do esquadro de 45. Para fazer as linhas do segundo espaço em cima à direita, vamos usar o esquadro de 45 graus. Vejamos como. Primeiro temos de traçar a linha suporte do esquadro de 30/60. Um pouco mais abaixo, uma linha horizontal. Depois apoiamos a hipotenusa do esquadro de 30/60 nesta linha e apoiamos a hipotenusa do esquadro de 45 graus na hipotenusa do esquadro de 30/60, correndo o esquadro de 45 graus e com os seus lados traçando as linhas a 45 graus. Observem que as linhas a 45 graus saem ali do final das linhas ortogonais e depois vocês terão de medir a distância que acabou ficando entre elas e completando aquele espaço com as linhas inclinadas. No espaço do meio, à esquerda, as linhas traçadas farão 30 graus e 60 graus, respectivamente, como a horizontal. Agora, o esquadro de 45 graus é que apoia o esquadro de 30/60 na sua hipotenusa. A hipotenusa do esquadro de 45 graus é alinhada, então, com uma horizontal e um dos lados do esquadro de 30/60 corre sobre esta horizontal. Primeiramente, o lado maior corre sobre a hipotenusa do esquadro de 45 para se traçar as linhas a 30 graus. Em seguida, se vira o esquadro de 30/60, apoiando o seu lado menor sobre a hipotenusa do esquadro de 45 e então correndo e desenhando as linhas a 60 graus. As divisões 4 e 5 desta folha também serão desenhadas com jogo de esquadros, fazendo paralelas horizontais no número 4 e no número 5 fazendo paralelas verticais. Utilize sempre o jogo de esquadros desta forma, hipotenusa com hipotenusa. Para o exercício do espaço 6, vamos utilizar o compasso e o transferidor e praticar a marcação de ângulos com o transferidor. Primeiro, vamos achar o ponto central deste quadrilátero, marcando suas duas diagonais. Em seguida, vamos traçar um segmento do centro até um dos lados, o lado superior, para encontrar o tamanho do raio da circunferência. Então, vamos tomar o compasso e com o centro no ponto que foi determinado e abertura igual ao raio, vamos traçar a circunferência. Traçamos esta horizontal, iniciando no centro da circunferência. Vamos marcar o primeiro ângulo de 25 graus aqui na linha de fé para baixo, no sentido anti-horário, porque não teríamos espaço na folha para marcar lá no sentido horário. Marcamos então o ângulo de 65 graus, então o ângulo de 170 graus no sentido horário para baixo da linha de fé. Obrigada, tenham um bom trabalho!